Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom tê-lo por aqui. Muito feliz de ver o canal crescendo todos os dias. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar o meu e o seu dia. Amém? No máximo 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Curte, comenta e depois compartilha. Amém? Hoje o nosso texto está em Marcos capítulo 15, versículo 1, que diz: De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás, que estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes que lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilato. Crucifica-o, gritando eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, quando mandou soltar Jesus e entregou para ser crucificado. Amém. E muitas vezes nós agimos como Pilatos, né? Nós cremos que Jesus é Jesus, mas mesmo assim nós ficamos indagando ele, perguntando para ele se de fato ele é Jesus, se ele faz aquilo que nós queremos, que nós ficamos insistindo tanto para ele nos fazer algo, ao invés de crer nele. E tantas vezes nós julgamos Jesus como Pilatos, né? Nós vivemos e deixamos Jesus conforme aqueles que estão à nossa volta pedem, que começam a questionar, começam a falar, e nós acabamos nos fazendo como Pilatos, lavando as mãos e deixando Jesus de lado por questões das pessoas à nossa volta, às vezes para não nos juntar a Jesus e ficar em silêncio e não rebater algumas dessas acusações, mas não é a acusação que nós temos que rebater, mas sim posicionar com Cristo, se posicionar com Cristo. E muitas vezes, ao invés de nós nos posicionarmos, estamos fazendo como Pilatos, lavando as mãos e deixando Jesus de lado, deixando que Jesus seja crucificado, e ele ali era o propósito dele para poder salvar a mim e a você. Mas eu quero dizer que muitas vezes nós estamos deixando que situações como se fosse Barrabás e pessoas como se fosse Barrabás tomassem o lugar de Jesus em nossas vidas, que a gente, ao invés de ter um posicionamento como Jesus, em Jesus, nós temos uma atitude como a de Pilatos, lavar as mãos e deixar que Jesus se vire. E muitas vezes nós temos que ter o nosso posicionamento, nós temos que nos posicionar e decidir que estamos do lado de Jesus, que nós seguimos ele, que nós continuamos com ele, mesmo ele sendo odiado, sendo rejeitado por alguns. Nós continuamos com ele, nós cremos que ele sim é o rei dos judeus, que ele sim é o nosso Senhor, que ele sim é o nosso Messias que veio para nos salvar.
Então nós temos que nos posicionar que não há nenhum outro Deus. E Jesus mesmo nessa situação, ele ainda salva Barrabás, dá uma nova oportunidade a Barrabás, né? Por conta disso, mas nós temos que ter esse entendimento de que nós temos que nos posicionar em Jesus, que nós somos sim, de fato, seguidores de Jesus, o nosso Cristo, o nosso Messias, e que não o deixaremos de lado, que não deixaremos de nos posicionar com Ele para que a gente siga tudo aquilo que Ele nos deixou, tudo aquilo que Ele nos ensina todos os dias até hoje, que nos comissionou também para fazermos, de continuar fazendo os discípulos de todas as nações dele. Então, esse fato de Pilatos, lavar as mãos e deixar que o povo decida, não, nós temos que ter um posicionamento, nós não podemos ser como Pilatos, ficar olhando de trás ali e lavar as mãos como eu não tenho culpa sobre isso. Vocês estão crucificando Jesus, então a culpa é de vocês. Eu ofereci a vocês a liberdade a Ele novamente, mas vocês preferiram. Então nós não temos que devolver essa culpa, a culpabilidade às pessoas. Nós temos que ter o posicionamento e declarar a Cristo sim, não lavar as mãos. Bom, eu creio, eu acredito, então eu fico aqui e você vai se lascar com Barrabás. Não, nós temos que nos posicionar e falar, não, Ele sim é o Senhor. Você não quer acreditar, é uma decisão sua, mas Ele é o Senhor, Ele é o Messias, é Ele que veio na cruz por mim, por você mesmo, por aqueles que não acreditaram. Como Ele disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que estavam o crucificando, mas Ele posicionou, eu sou o Messias. Ele não falou, não, vocês não acreditam, azar de vocês. Não, Ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão dizendo. Mas Ele não deixou de se posicionar, Ele não deixou de ser Jesus, por isso. Mas nós temos que tomar cuidado para não sermos como Pilatos e lavar as mãos e deixar tudo de lado. Deixar que Jesus se vire sozinho, e Ele vai se virar, mas Ele quer que eu e você dependamos dEle e que façamos aquilo que Ele nos comissionou para fazer, que não deixemos de lado e não lavemos as mãos. Amém? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça, o Espírito Santo te dê ousadia para haver um posicionamento em Jesus. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.